Oi, tudo bem? Professora Érica aqui, trazendo mais um Bora Falar de Política. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, de curtir e compartilhar nossos vídeos se você gostar. Hoje, no Bora Falar de Política, vamos falar sobre o bom uso da voz que se tem com responsabilidade social visando causar transformações políticas positivas na sociedade. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Com esse trechinho do Belchior, digo que sim, vou falar do Amarelo. É tudo pra ontem, documentário do Emicida. Dirigido por Fred Ouro Preto, produzido pelo Laboratório Fantasma, esse filme é um exemplo prático de como um artista pode usar seu poder de convencimento e a penetração da sua arte na sociedade para divulgar pontos de vista políticos e sociais e aumentar a consciência entre seu público, muitas vezes até extrapolando esse público. O documentário já começa com um desafio por meio de uma epígrafe retirada da Pauliceia Desvairada, publicada em 1922, da autoria de Mário de Andrade, a quem o Emicida chama de nosso modernista favorito, por seu papel em dar visibilidade às manifestações negras de sua época, encontrando forte resistência da sociedade do governo. O texto é: os curiosos terão prazer em descobrir minhas conclusões, confrontando obra e dados. Para quem me rejeita, trabalho perdido a explicar o que antes de ler já não aceitou. Seguido da narração de Emicida, que perpassa todo o vídeo, começando com um ditado iorubá que conduzirá a narrativa: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou só hoje. Ou seja, já se começa com uma provocação, porque todo o enredo é construído partindo de um pressuposto a ser comprovado com dados históricos e muita poesia e sensibilidade ao longo de pouco mais de uma hora: o apagamento da história e contribuições negras para a construção da identidade brasileira dos registros oficiais. É como se o negro estivesse sempre margeando a história e não sendo agente e atuante para o desenvolvimento dela. O documentário quer matar o pássaro ontem, reescrever a história, dando nomes aos protagonistas negros que ajudaram a construir uma colcha de retalhos que somos nós. O interessante é que, para isso, usando o amor como elo, daí o nome do filme, foi feita uma pesquisa primorosa, que permite enxergar de maneira totalmente nova muitas linhas do tempo. Emicida também propõe 10 pontos para que se analise a história e mentalidade do povo negro hoje e do povo brasileiro de uma maneira geral. Assim como o racismo que interpenetra todas as nossas relações sociais, como bem explicou o professor Silvio Almeida. Alguns deles: com a abolição veio também a tentativa de apagamento do negro da história por ações como incentivo à imigração branca, criminalização da religião, cultura e música negra e ações mais modernas como a gentrificação. Além disso, ele fala da cultura hip hop e do rap, que trouxe consciência e emancipação para a juventude negra marginalizada, tudo isso potencializado pelas redes sociais. A pesquisa levantou dados históricos, documentos, entrevistas com personalidades negras de todas as áreas e vídeos que são verdadeiras relíquias. Além de resgatar nomes de músicos, artistas e intelectuais negros, ainda conta com a participação de nomes como Zeca Pagodinho, Fabiana Cosa, Marcos do Vale e Fernanda Montenegro. Emicida apoia-se em uma produção forte e bem estruturada para aumentar a consciência da sociedade sobre questões como o apagamento da negritude de nossa história, buscando resgatar essa participação, mas não de maneira vazia, com provas e dados, como prometido na epígrafe de Mário de Andrade. E não apenas sobre a luta negra, mas também sobre a necessidade de pensar a sociedade de maneira interseccional, em que diferentes modalidades de exclusão se somam para oprimir indivíduos, levando a maravilhosa historiadora e filósofa Lélia Gonzalez para a TV de quem nunca pisou na universidade. Como a Emicida argumenta, o amor é o elo da trama porque propicia os encontros. Ao mesmo tempo, cita Fela Kuti quando diz que a música é uma arma, e ele faz uso dessa arma de maneira potente. E o Emicida, um cantor, compositor, estilista com projeção nacional, poderia usar todo o seu poder midiático para falar de si mesmo, para monetizar pura e simplesmente. Mas ele escolhe ser um intelectual orgânico, de olho em sua comunidade e na sociedade brasileira, optando conscientemente por utilizar tudo que adquiriu na sua formação pessoal para conscientizar. É claro que nem todos têm a amplitude da voz do Emicida, e nem todo mundo tem que produzir um documentário sobre o que quer que seja. Porém, todos os que de alguma maneira influenciam alguém, sejam poucos ou muitos, devem conduzir suas falas e ações com a mesma responsabilidade social e ética
que aparecem num documentário amarelo. Todos, professores, líderes religiosos, políticos, influenciadores digitais, artistas, certo? Se gostou? Não deixa de dar o like e de compartilhar, segue a gente nas redes sociais, acompanha os nossos vídeos. Então, bora falar de política?